Muito bem, meus queridos e minhas queridas, vamos a mais um tutorialzinho onde eu vou ensinar hoje para vocês como que eu fiz essas lágrimas, tá? Como que eu fiz essas lágrimas nesse soldado aqui. Na verdade, a foto original é essa, tá? Essa é a foto original e isso aqui foi o que eu fiz. Antes da gente partir aqui para a ação e eu mostrar para vocês o passo a passo aqui com as layers, né, comentando as layers que eu usei, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz antes. O que eu fiz antes de fazer essas lágrimas para eu saber, né, exatamente como fazer. Eu nunca havia feito antes lágrimas assim, tá? E é o que eu falo sempre para vocês. Quando vocês não sabem fazer algo no Photoshop, não é desesperador. As ferramentas que você usa para fazer determinada coisa que você faz, muito provavelmente vai ser usada para fazer as coisas que você ainda não faz. Basta você entender como elas funcionam. Se você entende como funciona o Photoshop, as técnicas, os efeitos, os ajustes, você tem uma noção de o que aplicar em determinada imagem para reproduzir aquilo. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu nunca antes havia feito lágrimas e eu, obviamente, tinha uma noção de como fazer. Só que antes de começar, eu peguei o meu hero aqui, né, esse soldado, e falei, beleza, os olhos dele estão bem marcados, é exatamente isso que eu quero. Eu já vejo um brilho bem legal aqui que parece que o olho dele não tá seco, tá? Lógico que o olho não fica seco, mas tá lacrimejando. Eu dou um zoom aqui, eu posso ver que tem resquícios de lágrimas aqui, ó. Tá, eu não sei se seria lágrimas de choro ou alguma coisa, mas o fato é, o olho dele tá brilhando e isso é muito bom, porque isso já dá um certo drama na imagem, que é o que eu quero, é o que eu tava buscando, né, quando eu fiz essa imagem, quando eu fiz essa manipulação. Então, percebam, né, aqui tem até, ó, já tá um efeito aqui que eu não consegui, infelizmente eu fletei a imagem com, não, aqui ó, exato aqui ó, sem esse efeitozinho aqui ó, de blur, tá, que eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fiz isso, mas como eu falei, antes de mostrar para vocês, olha só, vamos a algumas observações, para vocês entenderem exatamente o que eu busquei para chegar naquele resultado. Aqui, gente, aqui eu vou falar para vocês o seguinte. Bem, aqui a gente pode ver, né, essa foi uma imagem de referência que eu peguei. E vocês podem ver essa área aqui da mulher, ó, da bochecha aqui, próximo ao olho, tá recebendo luz, certo? Logo, a lágrima que está escorrendo aqui, ó, vocês com certeza conseguem observar a quantidade de reflexo, tá? Reflexo de luz aqui ó, na lágrima, tá vendo? E esse reflexo vale ressaltar que ele não é um reflexo tão diferente da cor da pele dela aqui ó, de onde está recebendo a luz. Então esse já foi um ponto crucial para poxa, peraí, eu não tenho que fazer uma coisa mirabolante para dar esse aspecto de reflexo, né? O reflexo nada mais é do que teoricamente aqui nessa imagem eu consigo ver que é uma área da pele dela com um pouco mais de brilho, um pouco mais clara. Essa tonalidade aqui, com certeza, é um pouquinho mais clara do que essa tonalidade aqui, tá? Então, e a tonalidade não muda, o tom da pele é o mesmo, só que o brilho muda. Ou seja, como que eu posso aumentar o brilho de uma área no Photoshop? Usando curves, usando o hue saturation, usando o levels, usando um monte de ferramentas. Então eu já tenho aí um arsenal de ferramentas que eu posso usar para fazer exatamente essa reprodução de reflexo. Tirando o reflexo, né, que é essa parte aqui, eu consigo ver uma outra parte que é mais escura. E aqui eu vou usar uma outra corzinha para vocês verem. Essa área aqui, tá vendo que é mais escura, apesar de ter reflexo aqui também, porque a luz tá batendo toda essa área direita aqui dela, né? Tá. Aqui já é um pouco mais escura. A sombra do rosto dela já começa aqui, ó. Já começa a aparecer aqui, tá? Então, essa parte aqui que não tá pegando a luz direta, porque provavelmente essa luz vem por cima do nariz dela aqui e bate nessas áreas, tá? Que estão sendo refletidas aqui.
Aqui não, aqui essa parte do nariz aqui cobre a passagem de luz aqui, então não entra tanta luz nessa área aqui, tá? Então, fatalmente essa área aqui precisa de um tom mais escuro e do mesmo jeito que a gente fez o tom claro, a gente consegue fazer o tom escuro. Basta mover as curvas ou os levels para o lado oposto, tá? Lógico, com cuidado para manter a tonalidade, para manter tudo, mas é basicamente isso. Só que aí a gente consegue ver aqui uma outra área, que eu vou até mostrar para vocês em uma outra imagem, que essa área aqui da ponta da gota, ela tem reflexo e tem áreas escuras. Isso porque aqui acumula uma quantidade de água que dá volume a essa gota. Isso aqui é praticamente um rastro de água, de lágrima, né, bem rente ao rosto e que dá essa quantidade de reflexo e essa quantidade de sombra quase que dura aqui, tá vendo? A transição entre o reflexo e a sombra aqui é muito dura, não é aquela coisa suave, aquele gradiente, é muito duro, tá? Já aqui na gota não, você pode perceber aqui na gota que é uma coisa mais suave, ó. Aqui começa a ficar claro e aqui na ponta já tá muito claro. Tá? Então é uma coisa gradiente. Por quê? Porque aqui tem um volume de água que faz com que essa luz se dissipe um pouco mais, como que eu posso fazer? Se alastre, tá? Se separe, se dissolva mais, digamos assim, nessa quantidade de água. E fatalmente essa quantidade de água vai gerar sombra e luz. Por quê? Todo volume gera alguma quantidade de sombra e de luz, tá? A luz bate em volumes muito mais do que bate em superfícies planas atrás de algum objeto ou elemento, como o nariz da mulher aqui, ó, tá? Isso aqui recebe muita luz, tá? Muita luz, essa área aqui, porque a luz está passando aqui por cima. Essa área aqui você pode ver que não recebe quase nada de luz, só na bordinha aqui, porque a luz está batendo aqui, ó, atrás do nariz dela e não está passando. Aqui você pode ver que o nariz é escuro, tá? Então aqui já não recebe. Já aqui recebe porque a luz consegue entrar por aqui, tá? Com menos força, né? Por causa dos obstáculos e tudo mais. E a gente consegue ver que a luz bate aqui, que ela recebe luz aqui, ó, aqui na borda, aqui também, por causa do volume, né, que tá para cima, e aqui gera uma pequena sombra, tá? E um reflexo de luz aqui. Eu vou mostrar para vocês em outra imagem o que eu consegui absorver dessa outra imagem. Aqui eu consegui absorver justamente como que esse reflexo trabalha. Como que eu reproduziria esse reflexo? É uma linha reta que segue a lágrima? Por exemplo, se a lágrima é assim, bem aqui é o reflexo certinho, bonitinho? Não. Aqui eu consigo ver que o reflexo é completamente irregular, tá? É claro que ele segue uma lógica de onde está batendo a luz, de onde começa o volume acumulado de lágrima, mas ele é irregular, ele não é reto, tá? Ele é uma coisa mais bagunçada assim, tá? Então eu já consegui perceber que não tem uma fórmula mágica desse reflexo, é um reflexo totalmente irregular, então eu posso ficar aparentemente livre para fazer esse reflexo do jeito que eu achar melhor, respeitando, claro, as fases da luz aqui, né? A luz está vindo aqui, então aqui tem uma quantidade muito forte de luz e quando começa o volume de água aqui, ela meio que dá uma, ó, aqui ele tá seguindo uma lógica, fazendo um cone, e bem aqui ele afina de novo, porque aqui tem um volume de água, de lágrima, que faz com que essa luz se transforme, esse reflexo fique diferente por causa desse volume, beleza? E por fim, nessa imagem aqui, eu consegui perceber melhor o que a lágrima, como que a lágrima se comporta, né, na pele. Como que a lágrima não, como que o reflexo dessa água que a luz está vindo aqui, a luz está vindo daqui, aí bate aqui, ó, aqui o ponto de luz, né, o ponto que a luz entra em contato com a lágrima, o que faz com que, como a água é translúcida, essa área aqui fique mais clara e
essa luz passe, tá? É translúcida, então ela vai passar pela água e vai refletir na pele. Olha aqui, tá vendo que essa parte aqui é clara, tá vendo um reflexo clarinho aqui? E aí aqui, ó, o volume da água, o volume da lágrima aqui faz uma sombra aqui, ó. Você pode perceber que aqui tem uma sombra, entendeu? Então eu percebi essas 3 coisas, essas 4 coisas na verdade. Primeiro, áreas da lágrima que tocam o rosto. Tem áreas mais claras e áreas mais escuras. Tudo depende da luz do rosto, tá? Vai incidir diretamente na luz do rosto. Beleza, vai depender, né, dessa luz do rosto. Segunda coisa, o reflexo, ele é irregular, ele é completamente irregular e também é um reflexo bem mais claro, tá? Quando o reflexo é muito forte, ele é bem mais claro do que a pele, mas é mais ou menos na mesma tonalidade, na mesma cor, tá? Gira ali em torno daquela cor da pele. E o reflexo por fora da lágrima. É um reflexo claro, depois que a luz bate aqui, e uma sombra, né? Uma sombra que o volume da lágrima faz no rosto da pessoa. Feito esse estudo, essa pesquisa e essa análise de fotos reais, vamos reproduzir. Depois de tudo que eu falei aqui, eu consegui captar na minha cabeça, enquanto eu estava refletindo sobre essas imagens, várias técnicas para reproduzir isso. E aí, outra coisa importante que eu queria falar para vocês é aqui, ó. Nessa aqui, foi exatamente nessa imagem que eu vi. Essa área onde a lágrima, a área inteira onde a lágrima está aqui, você pode ver que a gente não consegue ver os poros, tá vendo? A pele dela, essa textura de pele que a gente vê nela, esses porozinhos, esses cabelinhos, onde está a lágrima aqui, eu não consigo ver esses poros. Então, eu basicamente teria que aplicar um blur, tá? Onde está a área da lágrima aqui, eu aplicaria um blur, porque olha aqui dentro você vê algo bem esfumaçado, bem embaçado, bem desfocado, né? Não é como aqui fora da pele que a gente vê as rugas e etc. Então aqui foi outro elemento que eu percebi no estudo, nas pesquisas dessas lágrimas. Por isso que quando eu fiz essa lágrima que eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloquei um blur. Tá vendo? Porque bem aqui vai ter uma quantidade de lágrima muito alta, como se ele piscasse ela também caísse, tá? Eu fiz aqui 2 lágrimas, uma lágrima daqui já escorrida, outra lágrima daqui já escorrida e aqui uma terceira lágrima quase caindo. Então o volume aqui é muito alto de água, como nessa imagem, que deixa essa área aqui mais embaçada, com menos detalhe, por causa da quantidade de água, beleza? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, layer por layer, como que eu fiz. Vocês podem perceber aqui que, como eu falei para vocês, em áreas mais claras do rosto, a lágrima fica com um reflexo mais atenuado. Em áreas mais escuras, com um reflexo mais escuro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escurecer toda a área que eu quero que a lágrima passe. Tá? Escureci tudo só para eu ter um caminho da lágrima. Ó, aqui eu escureci, ó, até aqui mais ou menos. E aqui você pode perceber que está bem escuro, porque aqui a sombra do rosto está bem forte. E aqui está bem claro, porque logicamente aqui está vindo a luz, né? E aqui com o Curves eu consigo fazer isso assim no meio do Curves aqui, respeitando os contrastes. Então eu só diminuí um pouco essa curva, tá? Ó, diminuí um pouco essa curva, poderia diminuir o quanto eu quisesse, mas eu diminuí só um pouquinho essa curva para eu ter somente a marcação de onde eu quero que essa lágrima passe. E a curva vindo do meio aqui, dos meios tons, ela respeita os contrastes da imagem. Se eu fizesse aqui para diminuir, ele não respeitaria, ó. Você pode ver que fica bem estranho, né? Bem diferente, não tem um contraste, porque aqui eu tô mexendo na sombra linearmente, olha lá. Então, mexendo com o contraste da imagem, eu consigo nivelar todos as tonalidades de brilho e de sombra de um jeito mais harmônico, tá?
Então, feito isso, ó, diminui aqui a minha sombrinha para ver o caminho. Agora aqui, com a outra curva, eu fiz uma curva bem forte, tá? Ó, aumentei bastante, por quê? Porque os brilhos onde está vindo a luz é muito forte. E aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz reflexos completamente irregulares, seguindo logicamente uma área lógica, né, da imagem. Aqui tá vindo muita luz, então eu pus muito reflexo aqui, ó, com o brush mesmo, tá? Bem irregular, não fiz nada pensando, eu vou fazer assim, não. Fiz muito irregular, seguindo e respeitando a área que eu determinei da lágrima, tá? Aqui fiz algumas inserções de luz aqui também, mesmo que estando sujo, tá vindo muita luz daqui, tá? Menos do que aqui em cima, por isso que aqui eu fiz só alguns pontos. Aqui eu já fiz um pouco maior, porque também tá vindo muita luz. E aqui eu já fiz também um pouco maior, porque aqui vai ser o meu acúmulo de lágrima, tá? Então vamos lá. Mais uma coisa que eu fiz. Olha lá, lembra que eu falei para vocês? No acúmulo de lágrima, o reflexo é mais suave, não é tão duro assim. Então aqui eu fiz algo mais suave, olha lá, com um brush mais, uma curvinha também para cima e com um brush mais suave, tá? Ó, com um brush mais suave eu faço isso aqui e não assim, tá? Com um brushzinho bem suave, talvez numa opacidade aqui 20, eu fui fazendo aqui, ó, a minha inserção de luz, de reflexo, né, nessa parte, de uma forma mais sutil, para reproduzir basicamente isso aqui, tá? Que a gente viu aqui, ó, essa suavidade da lágrima, beleza? Agora aqui eu fiz mais escuro no contato, né? Aqui, ó, vocês podem ver que aqui, ó lá, foi mais do lado direito aqui, a luz está vindo do lado esquerdo, então do lado direito, fatalmente esse volume de lágrima gera uma sombra, como a gente viu aqui. E dentro da lágrima também, você pode ver aqui dentro, ó, nessa área aqui que está mais escura também. A luz está vindo daqui e essa área aqui está mais escura do que a área da esquerda, tá? Então, eu fiz esse ajuste de curva aqui, ó, para dar mais volume, tá? A esse caminho. E aqui eu não mostrei para vocês, mas aqui foi basicamente, eu usei os mesmos efeitos, tá? Eu não fiz um efeito para esquerda e um efeito para direita. As mesmas layers de ajuste eu fiz aqui também, tá? Então aqui, ó, desse lado, vamos lá. Só para mostrar tudo para vocês, ó. O caminho mais escuro, o reflexo mais claro. Aqui, ó, um reflexo com certeza muito mais suave do que os outros, tá? Mas mesmo assim existe um reflexo aqui, tá? Porque a luz que bate, por exemplo, nessa faixa, a luz que passa aqui, reflete voltando, né? Então tem um reflexo sim desse lado também, tá? E aqui a área mais escura eu dei um volume bem atenuado aqui, tá? Essa lágrima aqui já está praticamente pronta, tá? Desse lado aqui também já tá bem legal, já dá pra gente, ó, de longe, sempre é bom ver a imagem um pouco de longe, já dá pra gente perceber, ou quase não perceber, na verdade, que isso aqui é uma manipulação, parece realmente que ele tá chorando, tá? E aí agora eu só trabalhei, a lágrima tá praticamente pronta, agora eu só trabalhei detalhes, tá? Por exemplo, aqui eu fiz dois reflexos, tá? Um reflexo da bandeira da Ucrânia, tá? A bandeira normal não é assim, pegando fogo, eu que fiz o fogo e tudo mais, coloquei aqui, e aqui também da Ucrânia, só que eu queria dar essa dualidade, né? A Ucrânia de um lado e a Rússia do outro, todos estão chorando pela mesma dor, digamos assim, não pela mesma dor, mas, pô, tá tudo em guerra e tá tudo foda, entendeu? Então, para representar de um lado a Ucrânia e de um lado a Rússia, eu só adicionei aqui, ó, um ajustezinho de Selective Color e adicionei uma cor vermelha aqui, que é a cor da bandeira da Rússia, né? O branco, azul e vermelho. E o branco eu adicionei na mão mesmo, tá? Usando um brush normal, coloquei uma opacidadezinha. Então aqui tem a bandeira da Rússia, aqui da Ucrânia, só um simbolismo, tá, pessoal? Só um simbolismo, não é nada mais que isso, tá? Aqui mais um pouco de fogo, aqui também mais um pouco de fogo, beleza? Aí aqui começa, ó,
mais detalhes. Aqui começam os detalhes que, por exemplo, aqui a gente fez todos os detalhes da lágrima, certo? Luz e sombra e tudo mais, só que a gente não fez o que? Os reflexos que essa luz, que essa lágrima, as sombras, né? Que ela reflete, que ela gera. Então aqui eu comecei a fazer aqui, ó. Coloquei uma sombra, tá? Com brush mesmo. Aqui coloquei uma parte mais clara, tá? A gente percebeu lá nos detalhes, aqui nos exemplos, que a parte clara é dentro e a parte escura é fora, tá? Mas aqui, por exemplo, o reflexo da luz aqui na lágrima não é tão claro, não tem aquele pontinho claro aqui como nesse aqui. Então varia muito de imagem para imagem, nem todas as lágrimas se comportam de uma forma igual, mas aqui ó, também existe um reflexo mais claro internamente e uma sombra mais escura externamente. Aqui eu basicamente fiz o que? Uma sombra mais escura, porque como a luz aqui está muito forte, claro que vai ter um reflexo mais claro aqui internamente, mas a sombra também está muito atenuada, porque a luz muito forte, ela deixa a sombra mais marcada também. Então, eu fiz uma área mais clara na parte externa, só para dar uma base, tá? De que a luz aqui está muito forte e apesar de estar batendo aqui e fazendo a sombra, ela também chega aqui, ó. Aqui eu fiz como se o volume da água também tivesse muito alto. Então, o reflexo mais claro de tudo também está mais forte, está mais intenso, tá? Então aqui eu fiz tudo com brush, tá? E aqui eu pus um Vivid Light. Aqui eu já fiz um pouquinho de reflexo interno aqui entre essa sombra e essa luz, tá? Para fazer jus aqui a esse contato de luz com a lágrima, beleza? E aí eu fui trabalhando, ó lá, mais sombra. Aqui provavelmente foi do outro lado, deixa eu ver. Ah não, aqui foi em cima, ó lá. Tá vendo? Aqui, ó, como eu pus também um pouco de volume aqui na lágrima aqui, eu também adicionei um reflexo interno aqui, uma luz, né? Com scream, com opacidade, bem sutil, pessoal, bem suave, só para dar detalhe, só para embasar o meu volume aqui, só para dar sentido a esse volume, tá? E aí, essa foi a minha lágrima, os ajustes que eu fiz. Olha aqui, como fez sentido aqui, né? Essa luz por fora aqui fez toda uma cama para essa sombra e esse reflexo interno, tá? Essa luz que eu fiz por fora aqui meio que deu uma abraçada nesse reflexo e trouxe mais a atenção das pessoas para esse reflexo. E tudo isso, todos esses reflexos e tudo, são blend modes ou normal, a Vivid Light, o Soft Light, o normal e o Scream, tá? Soft Light, uma luz mais branda, Vivid Light, uma luz muito forte e contrastante, tá? O Vivid Light, ele tá aqui e ele é um blend que dá contraste, ele mantém o contraste das imagens, tá? Então, é muito interessante. Eu uso bastante o Hard Light, o Vivid Light, tá? E o Soft Light também. Overlay menos do que eu gostaria, mas esses três aqui eu uso muito para fazer uma base de luz e tudo mais, tá bom? Agora aqui em cima, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, aqui é interessante, ó. Essa parte aqui é outra parte que eu queria mostrar para vocês, que olha lá, essa parte aqui é uma parte onde eu dou volume ao olho desse soldado, como se o olho dele tivesse cheio de lágrima, beleza? Basicamente, o que eu fiz? Peguei uma área aqui do olho dele, aqui ó, essa área aqui, coloquei um gaussiano aqui, tá? Um blur, um desfoque, porque o desfoque lembra dessa referência, né? Que aqui tá bem desfocado, quanto mais água, mais volume de lágrima, mais desfocado. E aqui eu quis dar a impressão de que ele tá com o olho muito cheio de lágrima, então eu desfoquei bastante aqui e só adicionei com o brush alguns detalhes de luz, tá? Bem sutil mesmo. Aqui detalhes de luz marcando e aqui um detalhe de luz interno, só para dar uma clareada nessa área aqui, dar um volume nessas lágrimas, nesse olho dele, tá?
E é isso, pessoal. Acho que desse lado aqui eu nem cheguei... Eu cheguei a colocar sim, porque desse lado aqui eu vou mostrar para vocês essa segunda lágrima também, como que eu fiz. Então, aqui tá a lágrima, essa segunda lágrima. Bem, essas lágrimas aqui eu acho que ficou claro, né? Acho que tá bem explicadinho aí, dá para vocês entenderem. Agora, essa lágrima aqui, eu fiz o seguinte, foi toda no brush, tá vendo aqui? Foi toda desenhada. Então, primeiro eu peguei essa área do meu soldado aqui e, olha lá, coloquei, opa, olha lá, tem um desfoque aqui, ó. Porque, seguindo a mesma lógica, quanto mais água, quanto mais lágrima, mais desfocada a área, tá? Não necessariamente tem que ser assim, tá? Mas eu achei que fez sentido isso aqui, tá? Então fiz uma área de desfoque. Como que eu fiz esse desfoque sem pegar as outras coisas? Eu dupliquei o meu soldado aqui, ó. Apliquei um desfoque geral nele inteiro e apliquei uma máscara. E aí eu só vim invertir a máscara e eu só vim revelando o desfoque onde eu queria. Então eu revelei o desfoque nos olhos aqui e é isso. O restante ficou oculto pela máscara, tá? Então aqui eu fiz o desfoque. Aí eu vim aqui, ó, e comecei a pintar, seguindo a mesma lógica. A lágrima gera uma sombra, tá? Gera um reflexo interno, tá vendo aqui, ó? Um reflexo mais forte aqui, com overlay, tá? Aí aqui um reflexo ainda mais forte, tá? Também com overlay. Aqui comecei aqui a fazer os detalhes da quantidade de lágrima, né? Aqui dentro. Vamos lá. Sombra na lágrima. Normal, blend normal. Tá? Aqui, blend normal também, detalhes. Gente, muita gente não entendeu ainda que os reflexos de luz em determinados materiais, por exemplo, ou elementos, por exemplo, a água, ele não precisa ser suave, ele não precisa ser feito com um brush suavezinho. Ele é duro mesmo, ele é hard aqui, ó, é uma gota. É uma gota dura, tá? Pode ir sem medo, que não tem erro de você fazer isso. Lógico que você tem que ter referência e você tem que ter cuidado. Lembra desse reflexo que eu falei para vocês? Que o reflexo não é suave, ele é duro, tá? Quando você faz ele aqui, você fala, não, isso aqui não vai funcionar. Mas quando você dá um zoom out, funciona, tá? Porque é assim que é. A gente pode ver aqui, ó. Aqui essa imagem tá um pouco desfocada, mas olha só, essa aqui. O reflexo, não tem nenhum reflexo aqui direto da lágrima que é suave, é tudo duro, tá? Então, a gente, ó, aqui que eu peguei essa referência, olha só, esses reflexos aqui, olha aqui, tanto que é duro. É tudo muito duro, então não preciso aqui, nessa pontinha aqui, suavizar o pincel para fazer uma lagriminha, um reflexozinho aqui, não. Aqui eu fiz alguns pontinhos bem pequenininhos com o pincel, tá? Assim mesmo, ó, fazendo os pontinhos assim, um pouquinho maior, tá? Justamente porque o reflexo dessa quantidade, desse volume de lágrima é muito forte, então ele é duro mesmo, tá? Não precisa ser suave. É uma coisa que muita gente erra quando vai fazer reflexo em água. Deixa, porque é água ou vidro, é tudo muito suave. Não é, tá? Geralmente, e na maioria das vezes, ele não é suave, ele é mais duro do que suave. Basta você ver o reflexo de uma taça de vinho. Quando você vai fazer uma taça de vinho, não suaviza os reflexos. Os reflexos são completamente duros, tá? Então, leva isso aí para você, que isso aí com certeza vai te ajudar e vai te clarear muito a cabeça quando for fazer reflexos em vidro e em água, tá? Claro que existem as exceções, mas via de regra é assim, é duro mesmo o reflexo, tá? E aí eu continuei aqui, ó, fazendo sombra, fazendo reflexo. Esse reflexo aqui eu inventei, tá? Fiz um triângulo, um cone aqui, peguei a borracha e apaguei aqui, ó. Beleza? Fez um reflexo basicamente de alguma coisa que ele tá vendo aqui que a gente não tá vendo, não é algo específico que eu pensei, tá? Eu pensei nesse reflexo, só que um reflexo mais irregular, tá tudo certo.
e aqui um pouquinho mais de suavidade, não na lágrima. Aqui já é um ponto de reflexo da pele dele, tá? Por isso que tá suave, como eu acabei de falar, o reflexo da lágrima, da água em si é duro, tá? Ele é duro, tirando em pontos como as extremidades, assim, que há sim pontos mais suaves, mas via de regra ele é duro, tá? Beleza, esse foi o meu tutorial de lágrima, pessoal. Basicamente isso. Mais simples do que vocês imaginavam, fala a verdade. Depois, obviamente, que eu fui pro Camera Raw e ficou assim, tá? Fiz os ajustes necessários, coloquei o que? Como ele tá em guerra, como a representação aí é fogo, guerra, e o reflexo dele tá refletindo bandeiras pegando fogo, então aqui na frente dele teria muito fogo. Eu coloquei aqui um overlay de faíscas e tudo mais, e no do Camera Raw eu deixei tudo mais quente, tá? Eu deixei tudo pro lado do vermelho, pro lado do roxo, as sombras um pouco azuladas, e deixei tudo mais quente assim, e o resultado foi esse, tá? Eu espero muito que vocês tenham entendido e gostado desse tutorial. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Por favor, comente nesse vídeo para eu saber se essa aula te ajudou de alguma forma, para eu realmente conseguir criar mais aulas que te ajude. Se você não fala comigo, eu não sei o que você quer ou o que você precisa. Então, me ajuda, pessoal. Me ajuda a ajudar vocês também. Eu espero que todos vocês tenham gostado e aprendido algo. Até o próximo tutorialzinho. A gente se vê. Falou!